No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Olá, boa tarde. Está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba tudo sobre a blefaroplastia com a cirurgiã plástica doutora Silene Lopes. Entenda como funcionam as canetas emagrecedoras com a médica nutróloga doutora Luísa Canteiro. A médica neurologista doutora Débora Kertes alerta sobre a exposição excessiva às telas pelas crianças que pode interferir no pleno desenvolvimento infantil. O médico fisiatra Dr. Kelvin Camia explica como a aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, pode ajudar no tratamento da dor. Entenda a importância do diagnóstico, da vacinação e dos cuidados preventivos contra o HPV com a médica ginecologista doutora Jaqueline Santilli. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na TH+ Record. Uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e bolsas de gordura das pálpebras. O procedimento promove o rejuvenescimento da área ao redor dos olhos e melhora o campo de visão. Saiba tudo sobre a blefaroplastia com a cirurgiã plástica doutora Silene Lopes. Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Silene Lopes, ela que é cirurgiã plástica e veio falar de um tema muito interessante aqui pra gente hoje. Olá, doutora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre blefaroplastia, essa cirurgia que tem crescido cada vez mais entre homens e mulheres e rejuvenesce muito o olhar. Doutora, para começar, conta pra gente quando a blefaroplastia é indicada. Essa cirurgia tem indicação tanto estética quanto funcional. Então, para aquelas mulheres que queixam de passar a maquiagem já fica borrado, ou que tem muitas ruguinhas, ou aquele excesso de bolsinhas de gordura, ela está muito bem indicada. Vai rejuvenescer o olhar e tirar aquele olhar de cansado. Agora, para aqueles pacientes que já estão com dificuldade visual, que a pele já chega a interferir no campo visual, tem que fazer força para ficar abrindo os olhos, levantando às vezes até com as mãos, ela é bem indicada por ser funcional. Agora, doutora, a cirurgia pode ser realizada a partir de que idade? Essa cirurgia não tem uma idade mínima para ser realizada. Tem pacientes que, dependendo da anatomia, no começo dos 30, 40 anos já tem indicação, porque já tem aquele excesso de pele que incomoda ou as bolsinhas que deixam aquele ar de cansado. Então não tem aí uma idade mínima para se fazer essa cirurgia. Certo. E como é a recuperação da cirurgia? Essa cirurgia tem recuperação muito rápida comparado a outros procedimentos. Então, com 5 dias já são retirados todos os pontos e se o paciente conseguiu ficar esse tempo em casa descansando, já vai ter uma boa recuperação. Depois disso, vai ficar ainda um pouco inchado, alguns roxinhos, mas já dá para trabalhar normalmente. É só evitar sol. E existe alguma alternativa para aquelas pessoas que não podem ou não querem operar? Existe uma excelente alternativa que eu faço no meu consultório apenas com anestesia tópica, uma pomadinha anestésica. É o plasma, um procedimento que vai fazer pequenos pontinhos de queimadura e com isso já retrai a pele. Além disso, ele estimula a produção de colágeno e isso vai ter um rejuvenescimento do olhar sem cirurgia para quem não pode ou não quer operar, ou ainda para aquela paciente mais jovem que tem pouco excesso de pele, que não mostra o delineado, ou tem aquelas ruguinhas na pálpebra inferior que ficam craquelando a maquiagem. Então, se você tem queixa, você acha o seu olhar mais cansado, acha que o envelhecimento pesou, principalmente na região dos olhos, vale a pena agendar uma avaliação para saber se você tem indicação cirúrgica ou se existe algum procedimento que pode ajudar a melhorar o seu olhar. Eu conversei com a doutora Silene Lopes, médica cirurgiã plástica. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite e se você se interessou por esse assunto ou quer saber sobre outros procedimentos e cirurgia plástica e estética, me segue nas minhas redes sociais, eu falo sobre todos os assuntos. Tenha um ótimo final de semana. Elas foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes tipo 2, mas ganharam popularidade como aliadas na perda de peso. São feitas com uma substância capaz de regular o apetite e aumentar a sensação de saciedade. Entenda como funcionam as canetas emagrecedoras com a médica nutróloga doutora Luísa Canteiro.
Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa! As canetas emagrecedoras são medicamentos injetáveis à base de análogos do GLP-1, um hormônio que regula a saciedade e o metabolismo da glicose. Elas atuam no cérebro, reduzindo a fome, e no estômago, retardando o esvaziamento gástrico, o que ajuda no controle do apetite e na perda de peso. Além da redução de peso, esses medicamentos podem melhorar a resistência à insulina, ajudar no controle da glicose e até trazer benefícios cardiovasculares. Mas sozinhas não são uma solução mágica. Por atuarem no trânsito gastrointestinal, essas medicações podem causar náusea, enjoo, constipação e, em alguns casos, falta de energia. E é aí que entra a importância do acompanhamento médico e nutricional, garantindo um planejamento alimentar e suplementação adequados. O acompanhamento profissional é essencial para evitar a perda de massa muscular durante o emagrecimento. Manter uma ingestão adequada de proteínas, um plano alimentar equilibrado e a prática de atividade física faz toda a diferença para um resultado saudável e sustentável. O uso indiscriminado e sem nenhuma orientação pode comprometer a sua saúde e levar ao famoso e indesejado efeito rebote. Se você está pensando em iniciar esse tipo de tratamento, procure sempre um profissional capacitado para personalizar a sua estratégia e garantir um emagrecimento seguro e eficaz. Um abraço a todos e nos vemos no próximo programa. Até lá! O uso de telas se tornou algo cada vez mais comum nos dias atuais. O problema é quando essa exposição começa ainda na infância. Aí pode haver interferência na atenção, memória, regulação emocional e aprendizagem, além do comportamento social. Em crianças com transtorno do espectro autista, a situação pode ser ainda mais complicada. É o que alerta a médica neurologista doutora Débora Kershis. Olá, Gui Moreira, e a todos que estão acompanhando o programa. Hoje vamos discutir um tema de grande importância e muito atual: a exposição excessiva às telas na infância e adolescência. Esse assunto tem gerado tanta preocupação que recentemente foi sancionada uma lei proibindo o uso de celulares nas escolas públicas e particulares em todo o Brasil. Diversos estudos estão investigando os impactos dessa exposição no cérebro infantil, com reflexos negativos na atenção, memória, autorregulação, aprendizagem e comportamento social. E não podemos ainda esquecer de prejuízos posturais, visuais, no apetite, sono e acadêmicos. Já é sabido que a exposição excessiva à tecnologia aumenta a liberação de dopamina no cérebro, neurotransmissor responsável pelos mecanismos de recompensa e motivação, o que pode levar ao vício de maneira semelhante ao que ocorre com o uso de substâncias psicoativas. Para crianças e adolescentes que ainda têm dificuldades em controlar impulsos e, assim, estabelecer limites de tempo nas telas, isso interfere ainda mais no desenvolvimento de habilidades fundamentais, como paciência e tolerância à frustração. No caso do autismo, o uso excessivo de telas pode agravar a rigidez comportamental, gerar ainda mais ansiedade, aumentar a frequência de comportamentos repetitivos, entre outros problemas de comportamento, e reduzir as oportunidades de interação e comunicação social, assim como de aprendizagem em todas as áreas. Porém, é importante destacar que, quando usadas de forma equilibrada e com propósito, as telas podem ser aliadas no contexto do autismo. Tablets, por exemplo, podem ser usados para comunicação alternativa e até alguns vídeos podem ampliar o repertório de interesses, sempre com cuidado e supervisão. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas recomendações muito claras. Crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a telas, nem de maneira passiva. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, até 2 horas por dia, e acima de 10 anos, até 3 horas por dia. Mas é sempre importante que o uso seja supervisionado por um adulto e que o conteúdo respeite a classificação indicativa. Sabemos que essas recomendações podem ser desafiadoras para muitas famílias, mas isso não justifica ignorarmos os impactos negativos da exposição excessiva às telas. O equilíbrio é a chave. E lembrem-se, crianças aprendem experienciando o mundo real. Um grande abraço e até a próxima! Ao contrário do que muita gente imagina, a toxina botulínica, também conhecida como Botox, não tem aplicação apenas para suavizar rugas e linhas de expressão. A substância também é uma opção terapêutica. Ele relaxa os músculos, reduz a tensão local, aliviando espasmos e diminuindo os sintomas da dor. Entenda mais com o médico fisiatra Dr. Kelvin Camia.
Olá, Gui Moreira, e olá para você que está em casa nos acompanhando. Nosso tema hoje é a respeito da toxina botulínica, uma opção terapêutica que vai muito além da estética. A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, não é apenas uma ferramenta para suavizar as rugas. Na medicina, ela tem aplicações que transformam a vida de muitos pacientes, especialmente no tratamento da dor. Mas como ela funciona? O Botox é uma substância derivada da bactéria Clostridium botulinum. Quando injetado em pequenas quantidades, ele bloqueia temporariamente a liberação de uma substância chamada acetilcolina, um neurotransmissor que faz os músculos contraírem. Ao fazer isso, ele relaxa os músculos e reduz a tensão local, aliviando espasmos e diminuindo a dor. Além da espasticidade e da enxaqueca crônica, a toxina botulínica pode ser usada em várias outras condições, como por exemplo a dor miofascial, que ela ajuda a relaxar os músculos sobrecarregados, aliviando os pontos gatilhos. Quadros de distonia cervicais, como torcicolo espasmódico, também reduz os movimentos involuntários e dolorosos no pescoço. As neuropatias, ela ajuda em condições como a neuralgia do trigêmeo, reduzindo a dor neuropática. Ela atua no tratamento da espasticidade em pacientes com paralisia cerebral, AVCs e na esclerose múltipla, melhorando a mobilidade e reduzindo suas contraturas. Além da área da dor, o Botox também é utilizado para tratamento de hiperidrose, que trata o excesso de suor nas axilas e nas mãos e nos pés. Trata também quadros de bruxismos, relaxando a mandíbula e alivia a tensão muscular. As vantagens do uso do Botox é que ela é um procedimento minimamente invasivo. Seus efeitos começam a ser sentidos em alguns dias, após mais ou menos 15 dias, e podem durar de 3 a 6 meses. Possui poucos efeitos colaterais quando realizados por profissionais treinados. Se você tem alguma condição que possa ser tratada com Botox, procure um profissional e descubra como essa técnica pode ajudar você. Um grande abraço e até a próxima! O HPV é um vírus associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero. A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, sendo uma ferramenta preventiva poderosa. Mas o acompanhamento médico também é fundamental, segundo explica a médica ginecologista doutora Jaqueline Santilli. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha por aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde de todas as mulheres, o HPV, ou papiloma vírus humanos. O HPV é um vírus muito comum que pode ser transmitido principalmente por contato sexual e ele afeta a pele e mucosas, sendo responsável por infecções em áreas como a vulva, vagina, colo do útero, ânus e até mesmo na garganta. E existem mais de 200 tipos diferentes, sendo que alguns deles têm maior risco de causar complicações graves, como câncer de colo do útero. O diagnóstico pode ser feito por meio de exames ginecológicos de rotina e um rastreamento é super necessário para todas as mulheres sexualmente ativas. Esse exame detecta alterações nas células do colo do útero que podem ser causadas pelo HPV e, inclusive, ele é a causa mais comum para essas alterações. Se houver alterações, o próximo passo é a realização de um exame que chama colposcopia, que permite uma visualização mais detalhada da vagina e do colo do útero. Além disso, o teste de HPV pode ser feito para identificar a presença do vírus antes que qualquer alteração celular seja detectada, e esse teste pode ser feito em conjunto com o Papa Nicolau e é um procedimento que chamamos de co-teste. O co-teste tem se mostrado uma das formas mais eficazes de rastrear o HPV, pois identifica infecções de alto risco com maior precisão. Embora na maioria das vezes o HPV desapareça espontaneamente do corpo, sim, o nosso organismo tem uma capacidade de clarear o vírus, ou seja, eliminar de maneira espontânea. Em alguns casos, ele pode persistir e causar lesões no colo do útero. Importante lembrar que o diagnóstico precoce impede formas mais agressivas da doença e o câncer de colo do útero é 100% prevenível se feito de maneira correta o rastreamento. A prevenção é sempre o melhor caminho e a saúde da mulher merece atenção e cuidado. Não deixe de buscar mais informações sobre o HPV, sua prevenção e tratamento e colocar a sua saúde como prioridade. Bom, por hoje a nossa conversa termina por aqui. Um grande abraço e eu aguardo vocês no próximo encontro. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência no interior paulista. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da TH+ Record. Até lá!